Hoje eu tô aqui com ele, o cara que é simples, contido, tenta não ser famoso e levar uma vida pacata, mas ele só esqueceu que deveria ter pensado nisso há alguns anos, quando teve a brilhante ideia, ou quer dizer, não muito brilhante, né, ideia de criar um canal que atrairia 140 mil seguidores assíduos e que bateria em 2020 a marca de 30 milhões de visualizações. Por um lado, isso é muito bom, né? Mas para quem não tinha intenção de ficar famoso, acabou não dando muito certo. Ele é jornalista, né, de barba ruiva, como ele mesmo diz, fã de filmes de humor trash, né, como ele mesmo me contou, mas acima de tudo, ele é cruzeirense. Apesar de ser torcedor do Atlético Mineiro da Inglaterra, né, mais conhecido como Tottenham. Ele é Emerson Araújo, ou Emerson do 6-1, ou então o 6-1. Enfim, seja muito bem-vindo, Emerson. E aí, Peron, bom demais, cara. Prazerão aí tá finalmente participando com você, né? Você já tinha me convidado durante o momento do Coronga e eu te dei uma resposta que eu acho que, fora do contexto, foi uma resposta muito cuzona da minha parte, que foi, no momento eu estou focado em sobreviver. Ah, não, não, Eu não. achei que você Isso aí, sabia. isso aí eu vou explicar isso aqui agora, porque eu achei que você não falaria disso, mas eu vou explicar. Eu só gostaria de fazer um grande aqui questionamento sobre esse negócio de Atlético Mineiro da Inglaterra, porque o Tottenham pode não ganhar nada, mas ele é o Botafogo da Inglaterra. Atlético Mineiro não, porque se fosse Atlético Mineiro eu ficaria muito chateado e aquele bicho de pena que tem lá não tem nada a ver. Ninguém torce para um time por causa do escudo ou por causa do mascote. Eu acho que ninguém é cruzeirense porque gosta de raposa, né? Quer dizer, às vezes até existe um ou outro, mas enfim, eu acho que não é bem o caso e, enfim, o Tottenham é ruim, não ganha de ninguém e eu não sei por que eu torço para ele, mas eu torço, a vida é assim, cheio de inconsistências. Mas é muito bom estar aqui contigo, mano. Tamo junto. Mas, mano, só pra vocês terem uma ideia de como que é a comunicação, ou então a falta dela, né? Porque desde que eu botei na cabeça de que eu ia criar um quadro de bate-papo, né? Com celebridades cruzeirenses ou subcelebridades cruzeirenses, esse ser humano aqui é o primeiro cara que eu tentei. E logo de cara, né, ele negou, dizendo que tava focado em sobreviver. Aí eu pensei, nossa, mas, mano, é o coronavírus ou é o apocalipse zumbi? Aí, ó, que desculpa, mas esfarrapada, né? Aí, enfim, pronto, tá cancelado. Cancelei o cara. E aí, o tempo foi passando, né? E eu falando pra vocês, né, nos vídeos que ele tinha recusado o convite, né? E tal, enfim. Até que um dia um inscrito, ele veio me dizer: Ô Peron, o Emerson ele participou do podcast lá do Cruzeirologia, né? Acho que ele te passou pra trás, hein, mano? Acho que ele te enganou. Eu, como assim, velho? Como assim? Não, não é possível, mano. Não é possível. Aí eu fui lá ver, ele tinha participado mesmo do podcast do Cruzeirologia, do Candian e do Iron, né? Podcast excelente, por sinal. E aí logo eu mandei pra ele. Ah, então no dos outros você participa, né? No meu você fala que não, tá tentando sobreviver. O problema deve ser eu. Aí logo em seguida, né, que eu brinquei com ele no Twitter falando isso, ele mandou uma mensagem. Ô, mano, quando foi pra você lá que eu tava tentando sobreviver, porque eu peguei coronavírus, mano, achei que você soubesse. Eu falei nos vídeos. Mas, mano, é faculdade, é trabalho, é canal. Você não tem tempo de ver os outros vídeos, né, dos outros canais. Então eu não fazia ideia de que ele tinha pegado o coronga, né, mas enfim, pra vocês verem como é a falta de comunicação. Então, jovens, não cancelem os outros sem saber da história real. É isso. É isso, cara. Foi só um mal entendido mesmo. E outra coisa que você falou de ser famoso, né? Como a gente estava conversando antes aqui de iniciar a gravação, eu não sou famoso, cara. Se eu fosse famoso, eu ia andar na rua, as pessoas iam me conhecer, entendeu? E as pessoas não me conhecem na rua. Inclusive, eu acho isso ótimo. Mas eu contesto esse negócio de ser famoso também, porque não sou. E 140 mil inscritos é uma coisa que eu tenho muito orgulho, assim, eu fico muito feliz mesmo de ter visto aí o canal crescer bacana aí nesses 3 anos de alguma coisa, quase 4 anos. Mas isso não faz ninguém famoso, cara. Tem gente aí que tem 5 milhões de inscritos aí no YouTube e ninguém sabe quem é. Eu, pelo menos, não sei quem é, mais da metade do pessoal que tem 5, 10 milhões de inscritos, porque tem uma diferença muito grande entre a vida real e o YouTube, né? Mas enfim, um dia a gente chega lá, quem sabe? Eu prefiro ter dinheiro do que ser famoso, né?
Mas se precisar ser famoso para ter dinheiro, eu tô disposto também. Vamos lá, vamos dar autógrafos. E o legal é que ele me falou isso no WhatsApp, essa mesma história, dizendo, quando eu fui no Mineirão, acho que só umas 30 pessoas me pararam, né? Pouco, né? 30 pessoas te pararem. Eu aqui em Não, São cara. Paulo, a única vez que eu fui parado no jogo do Cruzeiro foi quando me confundiram com o Valdir. Achando, mano, você é aquele cara lá do YouTube, né? Do Cruzeiro. Sou, igualzinho, né? Às vezes o pessoal me confunde com o Diogo, mas o que eu te falei, assim, que são 30 pessoas somando todo o tempo de canal, não é 30 pessoas por jogo. Mas pararam, mano. Mas isso não é ser famoso. Ué, em 4 anos, 30 pessoas podem te parar para pedir uma informação, para te perguntar as horas, perguntar onde que é Afonso Pena. Nossa, mas você contar isso, tipo, nossa, das pessoas que me pararam até hoje para pedir alguma informação. 1, 2, 3... Caramba! E outro cara que você parece, mano, é o cara do Cruzeiro até morrer, o Jonathan. Fala, nossa, ele comenta isso comigo. Ele fala, mano, geral fala que eu pareço com o Emerson do 6x1, mano. Isso enche o saco, que não sei o quê. Eu conheci ele lá na final da Copa do Brasil, que a gente foi convidado na época, né, pela uma marca lá de apostas, lá o Bodog, que levou a gente, foi muito bom, inclusive. Mas ele é gente boa, cara. Ele até me chamou para gravar, só que eu sou uma pessoa meio difícil. Eu sou assim mesmo, não é nada pessoal, mas tá na minha essência, tá no meu DNA mesmo, ser essa pessoa que dificilmente assume compromissos. Mas quando eu assumo um compromisso, eu cumpro. Como eu tô aqui hoje. E eu fui lá no Cruzeirologia também, porque se eu falar eu vou, cara. O difícil é eu falar que vou. Bora aqui começar com as perguntas dos fãs, né? Que eu acho interessante também pegar a pergunta do pessoal, que, enfim, é um dos canais mais seguidos do Cruzeiro. Então, acho justo a gente também abrir um espaço aqui para a galera que acompanha. Né? E tivemos muitas perguntas, então até me desculpe se eu não tivesse selecionado alguma pergunta aí, porque, mano, é muita pergunta. O Emerson, que faz o 6x1 Responde, ele sabe como é que é. Não dá para escolher todas. Tem pergunta muito boa que você quer escolher, mas tem tempo, então, enfim, não pode extrapolar. E o Matheus Play aqui, ele tá perguntando o que fez você criar o canal 6x1? E vocês dois, né, a gente do Cruzeiro são os que eu mais curto. Parabéns pelos canais. E emendando uma pergunta aqui do Orlando Silva, ele tá perguntando como é que sua família enxerga você fazendo esse excelente trabalho sobre o Cruzeiro. Como é que começou tudo isso, Emerson? Explica aí pra gente. Cara, é uma história um pouquinho longa, mas vamos tentar resumir aqui. Eu era ali um jovem recém-formado em jornalismo, no final de 2015. Eu ia trabalhar numa agência de comunicação, trabalhar com clientes mesmo, tradicionais, tipo publicidade, essas coisas. E a gente trabalhava muito fazendo vídeos institucionais. Aí, o camarada que era dono dessa agência, que tinha estudado comigo em uma matéria na faculdade, ele falou, cara, eu tô pensando em fazer canais aí voltados para o esporte, monta uma ideia de site, um projeto aí para futebol, para o Cruzeiro. Aí, beleza. Inclusive, na ideia inicial, eu tinha feito um projeto para um canal, para um conteúdo sobre o Cruzeiro e outro sobre o Atlético. Que essa era a ideia da agência, né? Não ser uma coisa ali clubista. E aí eu já tinha até pensado num camarada atleticano que tocaria o canal do Atlético, porque eu jamais teria condição de fazer efetivamente, né? Mas a ideia era ali bolar uns quadros e tudo. E aí a gente chegou nessa coisa de canal do YouTube, e aí eu comecei a bolar e tudo mais, fazer ali vinheta, pensar em marca e tudo. Aí rolou uma parada lá que era ano de eleição, né? Como é agora, 2016. E aí esse camarada que era dono da agência, ele tinha proximidade com um candidato que era vereador na época. E aí ele falou, bicho, tá aparecendo essa parada aqui e tal. Se eu fosse você, ia lá e trabalhava até o final desse ano com ele. E no ano que vem a gente faz o canal. Aí eu, não, beleza, vamos lá. Aí eu fui trampar com política. Aí eu ralei em 2016 nessa eleição lá então, né? Que foi até para vereadora aqui em BH. O camarada não ganhou, inclusive, mas eu acho que não foi culpa minha. E aí no ano seguinte eu estava desempregado, né? E aí eu fui lá falar com o cara da agência, que é onde eu trabalhava. E ele falou, mano, vem cá pra você trabalhar aqui. E aí esse cara ficou meio me enrolando um pouquinho assim. Aí eu falei, eu acho que eu vou ter que arrumar um bagulho para eu fazer aqui por minha conta mesmo. E aí no início de 2017 que eu comecei a publicar os vídeos, não eram vídeos diários na época, nem nada, mas aí com o passar do tempo eu fui vendo que se eu não fizesse uma quantidade absurda de vídeo, eu não ia conseguir ganhar nada, porque, por exemplo, eu só fui ter algum faturamento no YouTube
em novembro, né? Eu fiquei aí 10 meses sem ver nada, porque o YouTube só te paga depois que você consegue acumular $100, né? Se você acumular menos que isso, ele vai rendendo para o mês seguinte. Então, só em novembro daquele ano que eu vi dinheiro pela primeira vez no canal, mas enfim, eu falei, não, eu quero fazer essa parada, eu vou fazer e tal. Então, no início eles achavam um pouco estranho, né? Porque afinal é uma pessoa conversando com uma câmera, né? Ou com ninguém, muitas vezes. E aí eu achava que era louco, né? Mas nesse momento, assim, depois que o pessoal acostumou, depois que viu até outros familiares também, nossa, você tá fazendo vídeo, você tá com tantos mil inscritos e tudo. Aí as pessoas acabam tendo um pouco de curiosidade, né, e tal, sobre isso. Mas, enfim, nunca tive nenhum problema, nunca olharam, tipo, nossa, você é maluco? Sim, né? Mas isso eles já sabiam que eu era desde antes, não foi nenhuma novidade especificamente por fazer um canal no YouTube. Mas eu nunca falei para ninguém, aí galera, vou fazer um canal no YouTube, hein? Fique esperto que eu tô chegando. Não, eu simplesmente fui fazendo e eu acredito muito nessa coisa, cara, de que é trabalho, sabe? Então, trabalho você tem que fazer dia após dia mesmo. É uma parada tipo o sol, né? A chuva. Só vem, faz o trampo e vai embora, não bate papo com ninguém. E eu sou muito assim, cara, eu confio muito no trampo mesmo, no dia após dia, porque foi assim que eu aprendi que alguma coisa pode dar certo, né? E normalmente é muito mais fácil a gente desistir das coisas do que a gente fracassar, sabe? Então eu falei, vamos tentar fazer esse negócio dar certo aí, vamos seguir trampando o máximo possível, né? Porque quem sabe não vira, né? E agora eu tô bem satisfeito porque pelo menos eu tô conseguindo pagar as contas. Nesse tempo aí, de 2015 para cá, chegou um momento que você decidiu que o 6x1 seria o seu principal projeto, né? Quando é que foi esse momento? Durante quase todo esse período meu como profissional e desde os 18 anos eu comecei a ralar com telemarketing. Eu lembro que no meu primeiro trampo eu ganhava R$ 400. E eu fiquei trabalhando nessa de salário mínimo, às vezes ganhando menos que salário mínimo, durante muitos anos. Então, assim, não ter dinheiro, para mim, sempre foi uma constante, nunca foi uma problemática, eu sempre me virei bem. E eu fico até um pouco impressionado, porque na época de faculdade, né, quando eu fazia jornalismo, eu ganhava mal, teve uma época que eu era estagiário, que eu ganhava menos que o salário mínimo, e tipo assim, eu pagava a faculdade ainda, que eu não tinha bolsa nem nada, e além de tudo isso, eu bebia quase todo dia, cara, porque realmente a faculdade, para mim, ela foi uma ótima escola nesse sentido. Então eu não sei como que o meu dinheiro dava naquela época, e hoje, por exemplo, eu nem bebendo tô mais, porque eu acho que é muito caro beber, então eu fiz essa opção de poupar uma grana, até porque na pandemia aí os ganhos do YouTube caíram com uma beleza, né? Acho que você deve ter sofrido um pouquinho com isso também. Nunca ganhei nada mesmo. Não, mas tipo assim, quando você ganha pouco, aí você ganha pouco menos 60%, é foda, sabe? Aí quebra as Então, pernas. assim, Aí é voadora de dois pés. Aí, cara, eu falei, bom, vamos tentar. Aí a primeira vez, pô, você ganha ali $100, cara. Meu Deus do céu, eu falei, bicho, eu ganhei $100 sem sair da minha casa, cara. Que absurdo, sabe? Eu trabalho de chinelo e ganhei $100. E aí eu fui fazendo, cara, e aí foi melhorando, o canal foi crescendo. No final do primeiro ano, acho que eu tinha ali uns 20 mil inscritos, mais ou menos. E aí eu falei, o negócio foi melhorando. Eu falei, bom, quanto mais gente vindo, mais visualização, acho que vai dar pra ganhar um pouquinho mais. E aí estamos seguindo nessa aí, cara, tá? Porque fácil não tá para ninguém, mas assim, eu não tenho nada que reclamar, não, sabe? Eu ganhava a mesma coisa ou menos do que eu ganho hoje, trampando o dia todo, pegando 4 busão por dia, não sei o quê. Agora, para mim, eu tô tranquilaço. Mas você me falou mais cedo que você faz vídeo todo dia. Como é que é a sua rotina de gravação? Você tem alguém que te ajuda com o canal ou é só você comandando tudo? Desde o primeiro vídeo até hoje, só teve um vídeo que teve participação de outra pessoa, tá? Que foi do Bruno Garcês lá, que faz o Sudaca Brasil, que apesar de ser atleticano, é um cara muito bom, e foi até um vídeo que a gente estava conversando, que foi naquela época de, assim, o Arrascaeta estava para ser negociado ali, às vésperas da Copa de 2018, e aí a gente fez na verdade, ele me passou 10 nomes, né, e ele falou, eu editei os lances e tal, que eram ali jogadores que poderiam substituí-lo, né, meias sul-americanos interessantes para o Cruzeiro e tal. Foi o único vídeo, cara. Todos os outros vídeos foram feitos por mim, editados por mim, é eu que faço tudo mesmo, e assim, é uma forma de produção que é um pouco complicada, porque todo dia basicamente eu faço vídeo, normalmente eu consigo me organizar para ter um dia de folga, tipo essa semana agora, a gente joga contra o América no sábado, né? Então, assim, eu já terminei o vídeo que eu vou publicar no domingo, que é um 6x1 Responde, que é um vídeo que dá para você gravar e deixar para postar no dia específico, né?
Mas, tipo, agora que a gente estava conversando antes, sexta-feira à noite, eu vou fazer o quê? Eu tô olhando aqui o América, o Cruzeiro, as notícias, para fazer o vídeo de pré-jogo de Cruzeiro e América. Então, no sábado de manhã, dia da partida, tá lá o vídeo na hora, e assim que terminar o jogo também a gente entra ao vivo para falar sobre o jogo, né? Então, assim, é um trampo meio louco, a gente tem uma dedicação grande mesmo, tipo, é dia todo, saca? Mas eu consigo me organizar ali para eventualmente fazer alguma coisa, resolver outras paradas, mas é basicamente todo dia que eu tenho que fazer alguma coisa, editar algo, não tem muito descanso não, né? Até porque vídeo todo dia realmente é osso, cara, é difícil. Acho que você sabe como que é. As minhas edições são muito simples, sabe? Eu não faço nada muito elaborado, não, e nem acho que precise, porque eu também não tenho grande conhecimento de edição. Então, o que eu faço é realmente uma coisa simples ali, é para funcionar, né? Porque o foco não sou eu, o foco não é ser bonito, né? Como o meu cenário deixa bem claro, a ideia é simplesmente levar a notícia mesmo e repercutir o time. Tá vendo? Pra você quiser começar um canal, mano, às vezes basta ter só uma ideia, não tem que ser o craque das edições, tem que ter uma ideia boa e saber colocar em prática, mano. Que o cara aí conseguiu fazer isso muito É bem. isso aí, cara. Eu acredito nisso, até porque se eu fosse depender de rosto bonito, de edição, de alguma coisa assim, eu tava até hoje lá reclamando da vida e provavelmente trabalhando em alguma coisa que eu estaria odiando nesse momento. E é assim a vida, e quase todos os meus amigos que formaram comigo no jornalismo estão nessa. Tão pobres quanto eu, só que um pouco mais infelizes com seus empregos. Voltando a falar um pouco do Tottenham, né, que você disse que não é o Atlético Mineiro da Inglaterra. Há um tempo atrás, eu tinha visto que você estava trabalhando com uma página do Tottenham. Como é que é a sua relação com o Tottenham? É tão forte quanto com o Cruzeiro? E o que você espera do time nessa temporada? Então, cara, a minha relação é assim, eu não sei te dizer exatamente como eu me tornei torcedor do Tottenham, eu sei te dizer quando foi. Foi ali por volta de 2005, 2006, quando eu comecei a acompanhar alguma coisa de futebol inglês, né? Porque até essa época, na verdade até alguns anos depois, eu não tinha TV a cabo, acesso a essas coisas assim, mas foi a época que eu comecei a ter acesso à internet. Então, a partir do momento que eu fui ter internet, eu comecei a acompanhar um pouquinho mais de futebol inglês. E quando a gente começa a acompanhar, que a gente gosta muito, eu acho que é até natural a gente ter um time. Você torce para a Inter de Milão, né? Então, assim, é um time que eu acho que nunca vai jogar contra o Cruzeiro, porque para eles se enfrentarem, o Cruzeiro teria que ganhar a Libertadores e ele ganhar a Champions League no mesmo ano, que é uma coisa quase impossível para os dois cenários nesse momento, né? A gente está na Série B e o Tottenham também não tem nenhuma perspectiva de ganhar nada tão cedo, né? Não uma Champions League, né? Quem sabe uma Copa da Liga Inglesa, que foi o único título que eu vi o time ganhar lá em 2008. Mas, assim, a relação ela é um pouquinho diferente, porque o Cruzeiro, eu não escolhi ser cruzeirense, né? Eu torço pro Cruzeiro desde que eu nasci, família cruzeirense e tudo mais, então eu nunca me vi como não cruzeirense. Mas eu lembro de mim quando eu não era torcedor do Tottenham, e eu te digo que eu era um pouquinho mais feliz, porque eu só tinha um time para me fazer raiva. Agora eu tenho dois, né? Mas, cara, é muito legal, é torcer mesmo, já me emocionei pra caramba, morro de vontade de ir lá para Londres. Eu queria ter conhecido o estádio antigo lá, né, que foi demolido, construíram um novo bonitão lá. E assim, se algum dia jogar Cruzeiro e Tottenham, que vai ser uma final de Mundial, né, quem sabe não acontece, eu sei que eu vou torcer pro Cruzeiro, até porque inglês não tá nem aí pro tal do Mundial, eles gostam da Champions League e fora o Mundial, e a gente aqui da América do Sul dá muito mais importância para isso. Mas assim, cara, não é igual, mas é muito parecido. É torcer, passar raiva, é xingar o técnico, xingar todos os jogadores, xingar a torcida, xingar a cadeira do estádio. É basicamente a minha forma de torcer, assim, ela é muito saudável. Mas por que você acha que o brasileiro ele dá tanta importância pro Mundial enquanto os europeus estão cagando para isso? Cara, eu acho que é um pouco tipo assim, a gente sabe que existe um abismo, né? Tipo, o futebol sul-americano, ele tem características próprias, mas ele é financeiramente muito abaixo, né? Até a década de 90 ali não era tanto, mas desde que houve ali a abertura de mercado e tudo, para os times poderem contratar quantos estrangeiros quiserem, ou com regras menos rígidas, né? Então a parte econômica lá realmente criou um boom aí que não tem como, os melhores jogadores daqui sempre vão para lá. E eu acho que para o sul-americano, ele enfrentar um europeu que tem um abismo, ele sabe que o europeu é melhor, sabe? Tipo assim, não é um complexo de inferioridade, mas você sabe que qualquer clube grande da Europa pode contratar um jogador do Cruzeiro ou de qualquer outro grande clube brasileiro ou sul-americano. E nenhum clube sul-americano ou brasileiro vai tirar um jogador de um grande da Europa. Então tem uma diferença de nível.
E eu acho que tem muito a ver com isso, essa coisa de conseguir bater um adversário muito complicado. E agora os caras estão falando que vão mudar o Mundial, né? Que vai ser uma edição do Mundial com vários campeões de Champions League, de Libertadores. Eu acho que nunca mais um sul-americano vai ganhar, cara. Porque é um jogo só, já é foda. Imagina você ter que pegar umas fase de grupos, depois quarta, semi e final. Você pode ter que cruzar contra 4 times grandes da Europa. Então, para ser campeão vai ser muito mais complicado. E eu nunca achei assim, o Mundial uma coisa impressionante. Em 97 eu era muito novo, mas eu lembro do jogo, lembro que eu não pude assistir, porque eu fui para a escola, eu só fiquei sabendo que o Cruzeiro se ferrou depois com o Borussia. Mas assim, eu nunca achei que o Mundial fosse uma coisa tão importante, porque eu acho que não é mesmo, sabe? Eu acho que a Libertadores, cara, ela vale muito mais do que o Mundial, mas muito mais mesmo. E assim, a derrota do Cruzeiro em 2009 foi disparadamente o meu momento mais triste como torcedor. O rebaixamento não chega perto daquela derrota. Eu estava no Mineirão no dia, inclusive, e foi assim, nossa senhora, esportivamente foi o pior dia da minha vida, cara. Credo. Não gosto nem de lembrar. Então, já que você não gosta nem de lembrar, vou falar aqui de uma coisa que vai descontrair. Emerson do 5-1. O que te remete 5-1, né? Remete, enfim, né? Termos não pronunciáveis aqui no YouTube, né? Mas nesse quadro você vai criar uma sinopse de filme educativo para maiores de 18 anos. E eu quero que você crie esse enredo desse filme, né? Tipo, a sinopse desse filme educativo para maiores de 18 anos, envolvendo os temas Beneci Queiroz, cloroquina, pão de queijo azul e uma atriz fantasiada de raposona. Cara, Beneci, cloroquina, pão de queijo azul e uma atriz fantasiada de raposona. Isso. Vamos lá, vamos ver o que sai dessa situação inacreditável. Beneci vai ter que ser o nosso herói, né? É o nosso herói que está ali. Beneci já tem uma idade um pouquinho avançada, né? E essa idade avançada ela causa provavelmente aí 2 sintomas desagradáveis. O primeiro afetando a visão e o segundo afetando a sua potência sexual, digamos assim, a sua capacidade de se manter firme, né, na luta. Então, Beneci, astuto que falou o quê? Vou me prevenir, vou adquirir um medicamento, né, que possa me auxiliar nesse processo. Eis que Beneci tem também aquele problema de visão, né? Então, o primeiro momento, Beneci enxergou ali, embaçado, viu algo azul, falou, vem cá, Viagra querido, mas era o pão de queijo. Não foi uma situação muito adequada, ele notou, né, o erro, que eu acho que o paladar ele ainda tem, e logo depois ele viu uma caixinha suspeita ali ao lado, falou, agora vai, né? Era a cloroquina, né? O problema munido de sua cloroquina querida, Beneci estava ali pronto para a atividade com raposona, né? Porque, convenhamos, né, para uma moça estar ali muito disposta assim, a ter uma relação com Beneci, acho que ela deve ter, né, cobrado pelo serviço, digamos assim. Então, a nossa heroína raposona não conseguiu concluir porque a cloroquina, infelizmente, não fez o efeito que Beneci desejava e ela ainda tem efeitos potencialmente desastrosos para o coração do nosso guerreiro, né? Que não resistiu e nesse momento, então, graças a essa combinação de cloroquina, pão de queijo e raposona, finalmente Beneci deixou o Cruzeiro, porque eu acho que para o Beneci deixar o Cruzeiro é só no caixão. Ficou muito bom. E Beneci, se você estiver assistindo esse vídeo aqui, vaza do Cruzeiro. Temos mais participações aqui da galera. Uma pergunta aqui do Hunter. Depois dos últimos jogos, especialmente a derrota para Chapecoense e o empate com Confiança, você vê riscos do Cruzeiro não subir? Pois depois desses jogos, um monte de jornalistas já estão começando a encher o saco com isso. Algumas críticas com razão, outras meio exageradas ao meu ver. Tamo junto, teu canal é massa. E uma pergunta minha para complementar, minha Peron.
que você está achando do trabalho do Anderson? Você acha que ele merece continuidade? Sobre o risco de não subir... Peraí, deixa eu tomar. Então, cara, sobre o risco de não subir, eu acho que é um risco real, sim, tá? Da mesma forma que no ano passado, quando começou a falar assim, oh, gente, o Cruzeiro pode cair, a galera falava, não, claro que não vai cair. Se não jogar bola, se não ganhar os jogos, não sobe, tá? Agora, com relação ao Anderson, nossa senhora, caralho. O cara tá começando o trabalho, tá bom, tá jogando um futebol que a gente tá gostando? Não, não tá. Teve alguns jogos interessantes ali no início, que a gente notou, por exemplo, que o Cruzeiro tinha jogada de bola parada ensaiada. A gente, evolução, né? Porque no início do ano parecia que o time não treinava. Mas com o passar do tempo e com a falta de treinos, que a gente entrou numa sequência de jogo atrás de jogo que o time não treina mais, a gente tá vendo alguma coisa se perder. De fato, o desempenho do Cruzeiro não tá sendo bom. Eu acho que nessa última partida contra o CRB, o Cruzeiro não é que o Cruzeiro tenha jogado bem, mas o Cruzeiro foi menos mal do que tinha ido contra o Confiança e contra a Chape. O Cruzeiro não ficou jogando bola dentro da área desesperadamente, igual ficou fazendo naquele jogo ridículo contra a Chape no Mineirão. O Cruzeiro tentou fazer alguma coisa, fez até um gol, né, do glorioso Giovani, teve lá o pênalti ridiculamente não marcado em cima do Maurício. Então, assim, convenhamos, né, se a merda do juiz apita direito, o Cruzeiro teria provavelmente feito 2-0. E aí mudaria o cenário do jogo. É claro que o escorregão do Léo também botou tudo a perder depois. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho além só do resultado. É claro que ninguém está feliz de não ter vencido 3 partidas seguidas e a gente espera muito que o Cruzeiro volte a ganhar contra o América. Mas se for para olhar friamente o desempenho, né? O Cruzeiro está com 4 pontos na tabela da Série B hoje, mas dos 15 disputados ele ganhou 10, né? Porque ele perdeu 6 por causa da punição. Então, se nos próximos 15 pontos ele ganhar mais 10, ele vai a 14. Se você fizer essa projeção, vai dar ali na 30ª rodada, o Cruzeiro vai estar com 54 pontos, faltando 8 jogos. Enfim, o que eu estou falando basicamente é que o aproveitamento do Cruzeiro até o momento é de um time que sobe para a Série A. É de um aproveitamento de G4. Só que a gente não está vendo esse aproveitamento por causa da punição. Então, assim, nesse momento não tem ninguém plenamente feliz com o futebol que o Cruzeiro está jogando, mas a gente tem que entender um pouquinho o contexto também, essa pausa por causa da pandemia, sequência de jogos, última partida com 9 desfalques, sabe? Então, eu, nesse momento, não acho que a gente deva trocar o treinador e não acho que a gente deva ficar fazendo pressão por isso. Porque ficar trocando de técnico nunca resolveu a situação. E, assim, se daqui a 2, 3, 4, 5 jogos o Anderson estiver fazendo aí um trabalho que não conseguiu evoluir, aí eu até concordo que a gente tem que, de fato, olhar e falar, vamos procurar outro técnico, porque com esse aqui o negócio não está andando. Mas até agora, do jeito que está, eu realmente acho que é até meio absurdo ficar querendo troca de técnico, sabendo que, tipo, o Cruzeiro foi lá, pegou um cara que estava na Série A, sabe? O cara quis vir pro Cruzeiro, porque tem uma relação próxima com o clube, com a cidade e tal. Aí o cara ganha 6 partidas seguidas, né? Não consegue classificar na Copa do Brasil no Mineiro, muito pelo desempenho ruim que o time teve lá no início do ano. Mas assim, na Série B até agora não tá sendo nada absurdo e não tem ninguém jogando um grande futebol, cara. Eu acho que se a galera assistir um pouco mais dos jogos dos outros times da Série B, vai notar que não é só o Cruzeiro que tá tendo dificuldade. Não tem ninguém jogando um grande futebol. E assim, eu acho sim que o Cruzeiro vai se recuperar, vai aprumar. E acho que o Anderson é o cara certo do trabalho, pelo menos por agora. E um negócio também que me enche a paciência é que não a torcida do Cruzeiro, né, no geral, porque não dá pra generalizar. Mas, mano, boa parte da torcida, sabe, tem esse vício de querer trocar treinador depois de 2, 3 tropeços, sendo que é normal no futebol, né? Acontecem. Eu até falei isso numa live recentemente do Somos Gigantes, né? Canal do Pai Blito, um abraço pra ele. Que, velho, o Mano Menezes, ele ficou aqui 3 anos no Cruzeiro. E depois de 1 ano e meio, você já viu o Cruzeiro jogar de uma maneira que ele queria que jogasse, que o Mano queria que jogasse. Então, se você demite um treinador com menos de 10, 20, 30 jogos, ele não vai conseguir implantar o trabalho dele, né? A torcida não, ela quer reconstruir o Cruzeiro, mas mandando o treinador embora a todo momento, a cada tropeço. Não dá para você reconstruir o Cruzeiro agindo como o velho Cruzeiro. Você falou tudo, cara. A ideia das pessoas é ter um novo time com velhos métodos, né? Tipo, 3 partidas sem ganhar, troca o técnico. O time não conseguiu classificar na Copa do Brasil, já tem que mandar embora os caras da base e contratar jogadores, né? Quando você olha para todos os jogadores do Cruzeiro que foram contratados nessa temporada, que foram mais de 10,
quais jogadores deram certo. Até agora a gente tem o Cáceres, que realmente tá jogando muito bem, até surpreendendo positivamente. Mas lateral esquerdo, Giovani tá osso. A zaga tá jogando o Léo com o Kaká. E o Léo, eu até acho que, sei lá, acho que ele tá precisando ficar esperto aí, porque, por exemplo, o Marlon, nas partidas que fez, jogou direitinho. O Ramon jogou direitinho. O Manuel entrou na última partida e jogou ok. E o Léo, não foi a primeira ramelada do Léo, sabe? Pra que voltou o Henrique, cara, sabe? Tipo assim, eu entendo que ele pode ter certa importância, mas, pô, sabe? O cara saiu daqui, o cara tava lá no Fluminense, o Henrique quer voltar. Eu falaria pro Henrique, Henrique, você tem contrato até o final do ano com o Fluminense, fica aí. Até o final do ano. Ano que vem, às vezes você volta, a gente vê o que acontece, mas esse retorno antecipado do Henrique eu realmente achei estranho. Achei um absurdo renovar o contrato do Ariel Cabral, bicho. Eu não consigo aceitar isso até hoje. Mas, assim, os jogadores que a torcida pega no pé pra caramba. Direto eu vejo gente criticando o Jadson. O Jadson oscila, mas ele é um moleque, cara. E, assim, nesse último jogo contra o CRB, por exemplo, eu achei que ele fez um jogo espetacular, tipo, conduzindo o time mesmo, sendo um cara, sendo o melhor em campo. O Maurício, a galera pega pra caramba no pé do Maurício, né? O Anderson escalando o Maurício numa posição que ele claramente não vai funcionar como ponta esquerda, não é a característica dele. A galera pega no pé do Maurício, que bem ou mal é o único que tá fazendo gol de vez em quando, né? Porque o Moreno não tá fazendo gol, o Thiago também não conseguiu fazer, o Robertson nunca fez na vida. Então, assim, quando a gente olha pro Cruzeiro, cara, tem jogadores jovens de potencial, os caras não estão prontos. Tem alguns caras que realmente são ruins, a gente tem que entender. O Cruzeiro hoje está numa situação que tem uns jogadores aí que não eram para ter sido contratados. Eu lembro que quando saiu a especulação lá em janeiro, os caras, o Cruzeiro está trazendo o João Lucas. Eu lembro de ter feito vídeo falando, velho, João Lucas é ruim. Quer trazer, a gente torce para dar certo. Mas ele é ruim. O Robertson, 30 gols na vida, com 30 anos. Esse é o camisa 9 para subir? Não é. Mas, enfim, né? Teve todo o bolicenho lá no início do ano, né? Teve o negócio da pandemia, parece que tem tanto tempo isso. Mas o Cruzeiro, ele fez algumas escolhas bem erradas nessa temporada. Teve algumas certas também, mas eu acho, assim, que a gente deve olhar um pouco mais de paciência para os jogadores novos, porque jogador novo melhora. Jogador velho só piora, cara. É uma questão natural mesmo da idade. Então, vamos lá, né? Vamos acreditar que a coisa vai melhorar. E eu acho que o Anderson pode tirar um pouco mais, sim. Mas a torcida também tem a sua parcela, pode ter um pouquinho mais de calma, de equilíbrio, sabe? Olhar um pouco mais para o campo e não só para o resultado na hora de julgar. Mas também, voltando um pouquinho aqui na questão de que a gente estava falando se o Anderson cair, né, futuramente, tem algum nome, assim, uma pergunta até do Matheus Vieira. Ele está perguntando aqui se você tem algum nome que você queira ver no Cruzeiro em caso de uma demissão do Anderson Moreira. Eu não acho que o mercado, pela situação do Cruzeiro, esteja oferecendo grandes nomes, não, tá? Porque, igual a gente fala muito do carecão lá do Del Valle, né? Do time lá do Independiente Del Valle, que ganhou a Sul-Americana. O cara, ele mostrou, de fato, bons predicados lá, mas foi o primeiro trabalho dele, e eu acho, sinceramente, que ele não largaria o Del Valle para treinar o Cruzeiro. Não é porque o Cruzeiro é menor que o Del Valle, é lógico que não. Mas é porque ele está num trabalho confortável, não tem cobrança nenhuma, o time lá não tem torcida, não tem ninguém enchendo o saco. E ele está lá, fazendo o trampo dele. Por exemplo, o Flamengo especulou ele. Então ele é um cara que ele sabe que os times da primeira divisão, os times que estão na Libertadores, por exemplo, esses times estão sondando ele, estão esperando uma oportunidade para contratá-lo. Aí será que ele abraçaria um projeto do Cruzeiro com dificuldade, finança toda destruída na Série B? Eu realmente tenho dúvida. E quando a gente olha para o mercado, bom, nessa semana aí a gente teve o Barroca sendo demitido lá na Série A, né? O Barroca, teve o Ney Franco caindo do Goiás e o Dorival do Atlético Paranaense. Dos três aí, que seriam opções naturais, eu acho que se o Cruzeiro manda o Anderson embora, ele ia pular em um desses três camaradas. O Ney Franco, para mim, é o pior, cara. Eu acho o Ney Franco um treinador péssimo. Eu acho ele ruim mesmo. Ruim com força, né? Para dar um pouco mais de ênfase. O Dorival, ele teve uma passagem legal no Cruzeiro 2007, era um Cruzeiro muito doido, era um Cruzeiro que atacava e esquecia de marcar. Os volantes do time eram Charles e Ramírez, né? O Ramírez, de segundo atacante, era volante. Então, assim, era um time muito insano aquele Cruzeiro. E conseguiu vaga na Libertadores, né? A gente vinha de alguns anos e tal. Ele pegou vaga na Libertadores, o Perrella mandou ele embora para trazer o Adilson, né? Então, assim, acho que foi até injusto na época.
Mas o Dorival é um cara que nos últimos anos teve alguns bons trabalhos, tipo no Flamengo ele foi muito bem, embora um período curto, teve problema de saúde ano passado, né? Inclusive o Cruzeiro queria trazer ele e não pôde trazer porque ele estava com um tumor, né? Retirado de um negócio assim na pele e tal. E agora assumiu o Atlético Paranaense, o cara de corona, né? Foi mandado embora, né? Então, assim, eu acho que entre os três, o Dorival é o melhor. Eu gosto do Barroca, eu gosto do estilo de jogo dele, ele é um cara que propõe jogar com a bola, ofensividade e tudo, mas nenhum técnico vai conseguir impor nenhum estilo de jogo bonito que a torcida quer ver sem ter tempo para treinar, cara, e não tem tempo para treinar. Então agora o que a gente tem que fazer é tentar ganhar os jogos mesmo, sabe? Não tem muito segredo, o treino é o jogo. O time tem que aperfeiçoar durante as partidas. Então não vai ter facilidade nem para o Henderson, nem para nenhum outro treinador. Eu acho que trocar não ia resolver o problema. A minha grande questão é essa. Você só troca o nome e não resolve porra nenhuma, sabe? Então, é mais um cara para você ter que pagar o salário, né? Pra você pagar o contrato até o fim. Quer dizer, vai gerar custo e no campo a gente provavelmente não vai ver nenhuma mudança. Mas é aquele negócio, se daqui a alguns jogos o trabalho do Henderson não caminhar, naturalmente ele sabe que ele vai ser mandado embora e vão buscar outro. Porque o futebol brasileiro é assim mesmo, a gente já está acostumado. E agora também falando um pouco daquele assunto lá de jogadores que a gente não sabe por que a diretoria renovou, por que trouxe de volta, no caso do Henrique. Temos aqui um mix de perguntas, né? O primeiro do Márcio Reis está perguntando por que todos os técnicos que passam pelo Cruzeiro insistem com o Cabral. Ele é muito ruim. E aí depois tem o João Vitor Patrício, que está perguntando se você acha que o Léo e o Fábio são titulares por serem as melhores opções ou apenas pelo nome. Eu acho que o Ariel acaba entrando nesse pacote aí da titularidade por experiência ou por nome, o mesmo pacote que tem Fábio e que tem Léo. E eu acho que, de certo modo, até existe uma lógica nisso. Por exemplo, uma figura como o Fábio. Eu acho que eu sou o maior crítico do Fábio, pelo menos entre as pessoas que produzem conteúdo sobre o Cruzeiro, até porque, sejamos realistas, senhor Peron, falar mal do Fábio é arrumar briga. Se você falar, o Fábio falhou nesse lance, a galera fica puta, vai te xingar, é dor de cabeça. Então, às vezes, você olha e fala assim, deixa eu não falar nada, sabe, assim, para não arrumar confusão. Mas eu não consigo, cara. Igual no jogo lá contra o Guarani. Para mim, o Fábio falhou. E aí, você fala, o Fábio falhou, os caras ficam putos com você. Não, o Fábio não falhou. Gente, todo goleiro falha, sabe? Todo jogador erra, mas os caras não aceitam crítica para certos atletas. Eu sei como é que a torcida do Cruzeiro é. Mas, enfim, sobre o Fábio e o Léo. Entre os dois, no momento, se eu fosse o técnico, eu não tiraria o Fábio, porque ele é um cara que é uma liderança muito importante do time, tá? O Léo eu pensaria em tirar sim, porque eu acho que os outros zagueiros do Cruzeiro, eles são tecnicamente melhores. O Manuel, na minha avaliação, ele é melhor que o Léo. Eu acho o Léo um cara sensacional, um cara super dedicado ao Cruzeiro, mas eu acho que ele não tem justificado essa titularidade absoluta, né? E o Kaká tá jogando pra caramba. Então, até como opção, né? Por exemplo, o Marlon. O Marlon, nas poucas partidas que ele entrou e jogou bem, entrou contra o Figueirense lá, fora da posição, entrou pelo lado esquerdo, fez uma partida segura, às vezes merecia mais uma chance. O próprio Ramon também, que é um zagueiro mais rápido, né? E a gente sempre critica o Léo por ser meio bunda de arroba, né? Ser meio pesadão. Então, assim, eu acho que vale a pena testar e olhar outras opções, não ficar muito preso ao nome dos caras. Mas, nesse momento, por mais que eu goste do Lucas França e goste do Vitor Eudes, eu acho que o Fábio tem que continuar sendo titular, sim, tá? Pela importância que ele tem até para orientar ali alguns jogadores um pouco mais jovens. Com relação ao Ariel Cabral, eu também não entendo o porquê, e acho sensacional como o Ariel jogou, tipo, 2 partidas boas, e já voltou a palhaçada de joga de terno, que eu nunca gostei desse negócio, porque, para mim, joga de terno passa a impressão que o cara tá morto, sabe? Eu faço uma referência com pijama de madeira, né? Com caixão mesmo. Eu falo, por que o cara joga de terno? Tem que jogar de short, de camisa, pô. Tira o terno pra você correr, então, sabe? Mas, enfim, eu acho que o Ariel Cabral é um jogador que ele tem a virtude dele na qualidade de passe e tudo, só que eu acho que ele é tão lento que não compensa ter ele. O fato dele ser um jogador que faz bem a saída de bola, valeria a pena se ele fosse um jogador mais completo. Ou se talvez o esquema do Cruzeiro fosse um pouquinho diferente, igual eu jogava lá em 2015 com o Mano, naquela primeira passagem, o Ariel era um meia pela esquerda, o Williams pela direita e o Henrique como primeiro volante. Era um time que tinha 3 volantes, mas ele era mais ofensivo que muitos cruzeiros do próprio Mano, que tinham só 2 volantes, né? Porque a gente conseguia sair da pressão mais fácil, a gente chegava com mais gente no ataque. Então, assim, eu acho que o Ariel não se adequa bem nessa estratégia.
Acho que a galera gosta muito dele porque ele é bom profissional, porque ele faz tudo que o técnico manda, mas eu acho que ele não faz bem feito, e esse é o grande problema. Na minha ideia, ele não seria titular, eu queria muito ver o Jadson, talvez até com o Adriano tendo uma sequência. Eu acho o Adriano um bom volante, que ele jogou muito pouco pelo Cruzeiro até hoje, né? Quando ele entra, e inclusive contra a Chapecoense ele não jogou bem, ele saiu já no intervalo, e acho que de fato não teve nenhum absurdo em tirar, porque ele não estava bem. Mas eu acho que se tem tanta paciência com o Ariel Cabral, que está aí há 5 anos, com o Henrique, que tem 10 anos de clube, por que não ter um pouquinho mais de paciência com os caras novos? Tá aí uma coisa difícil, pedir paciência pra torcida com os moleques da base. E você falou certinho, velho. Falar do Fábio, mano, se não for pra elogiar, é crime. É crime. Cruzeirense médio vai te encher de porrada, vai falar que você não entende nada, se o canal é um lixo, que você é uma porcaria. Você pode ter um canal do Cruzeiro, uma página do Cruzeiro, tudo sobre o Cruzeiro. Mas você é franga disfarçada porque fala mal do Fábio. É assim, cara, mas assim, é chato. Eu acho que isso é negativo para a própria torcida, porque se você coloca um cara, eu entendo que o Fábio seja um ídolo da grande maioria dos cruzeirenses de hoje, e eu acho justo. Eu acho que é um cara que tem 900 jogos quase pelo Cruzeiro, é um cara que foi muito importante nas conquistas recentes de Copa do Brasil, por exemplo, e tem outros títulos, os brasileiros, enfim, né? São 15 anos, mais de 15 anos aí jogando. Então o Fábio tem a história dele e ninguém desrespeita a história do Fábio. Você falar, eu acho que o Fábio falhou nesse lance, não é nenhum desrespeito a ele, é só uma avaliação técnica. Só que as pessoas, eu costumo falar isso, a galera é muito apaixonada pela própria opinião. Assim, eu acho isso, você acha diferente, então eu vou te juntar na porrada, mano. Você é doido, você não entende nada. Não, velho, eu penso uma coisa, a pessoa pensa diferente, acabou. É igual esse negócio que rolou do Sérgio aí, do presidente, fazendo esse pronunciamento depois do jogo contra o CRB. Eu acho que eu não vi outras pessoas falando, mas a minha interpretação disso é que foi muito mais uma cortina de fumaça, sabe? Tipo assim, deixa eu criar um factoide aqui, arrumar um outro assunto para não ficar falando tanto da eliminação do Cruzeiro. Eu entendo que isso tem a sua importância, né? A torcida goste disso, mas, pô, os argumentos que o Sérgio usou, o pessoal do CRB apagou a luz do vestiário. Tá bom, mas o jogo foi 4 da tarde, né? Apagou a luz do vestiário 3 horas, porque o time chega umas 2 horas da tarde lá em Maceió, tava escurão. Sei lá, eu acho que não tava. Mas molhou o campo. Mas todo jogo de futebol, os caras molham o campo. Quem chega cedo no Mineirão vê, os caras molham o campo antes do jogo. Então, todo jogo tem essa coisa de molhar o gramado. O estranho é quando não molha, sabe? E aí você falar, não, mas o Léo escorregou porque molhou o campo. Então, o Léo vai escorregar em todos os jogos, porque todo jogo no Mineirão, por exemplo, o gramado é molhado. Então, eu acho que sim, a diretoria está no papel de defender os interesses dela e tudo, só que a torcida, ela às vezes fica muito cega, tipo assim, não, o Sérgio está fazendo tudo certo, então a gente tem que apoiar ele, qualquer coisa que ele falar, a gente tem que concordar. Não é assim, eu acho que cada ação a gente tem que analisar individualmente, e o mesmo vale para os jogadores. O cara pode fazer uma partida espetacular no domingo e jogar mal na quarta-feira. No domingo você vai falar que ele jogou bem, na quarta que ele jogou mal, cara. Sabe, não tem por que você elogiar um jogador que jogou mal porque você gosta dele. Então, eu entendo que às vezes as pessoas não concordem comigo, mas eu acho que é só isso, é só discordar e seguir em frente, cara. E vamos embora. Não precisa criar muito caso sobre isso, não. Aliás, acho que isso foi um dos principais fatores para o Cruzeiro ter sido rebaixado. Essa parte da torcida que defende pessoas e não a instituição. Porque na época que saíram as reportagens do Fantástico e tal, elas falaram, não, Mitair, jamais, estão jogando contra o Cabuloso, Thiago Neves, não é chinelinho não, Thiago Neves joga muito, enfim, né, a gente sabe o final da história. Estão fazendo a mesma coisa com o Sérgio Rodrigues, não que ele seja bandido, que seja ladrão, seja da mesma laia que o Itair, mas vão com calma na hora de defenderem pessoas, defendam o Cruzeiro antes. Eu penso nisso também, cara, porque às vezes a galera se coloca numa situação que, tipo, não, o Sérgio fez coisas boas, sim, eu concordo, eu acho que ele, até o momento, está sendo um bom presidente, mas igual agora, teve essas transferências estranhas aí, como esse pessoal da Ferroviária, né, veio o Claudinho, veio o Medina lá, zagueiro da base, e agora veio o menino do esporte, né, o Rafael, que a Ferroviária comprou, botou no Cruzeiro, ninguém explicou muito bem ainda qual que é, mas enfim, parece que não tem nada de irregular na história, mas o que causa estranheza é, assim, a diretoria do Cruzeiro tendo relação próxima com empresários, tão pouco tempo depois da gente ver uma diretoria do Cruzeiro
que tem aí inúmeros indícios, né, de que os caras faziam rachadinha com o empresário, dava comissão fantasma para os caras, e a torcida fala, não, você não pode questionar isso, você não pode achar isso estranho, você tem que dizer que está tudo certo e que a diretoria não faz nada de errado. Não é assim, sabe? Eu não acho de fato que o Sérgio esteja fazendo nada de errado até agora. Eu discordo de uma ou outra coisa que ele fez até o momento, mas quando a gente discorda, a gente fala, eu discordo disso, eu concordo com isso, e pronto, cara. Não é que o cara seja bandido, até porque ele não deu nenhum indício até o momento de ser acusado de algo nesse sentido, sabe? Só que é estranho, né? E como a frase, né, o ditado, gato escaldado tem que ter medo de água fria, cara. Então você simplesmente vai ver uma coisa errada acontecer, aí daqui um ano acontece uma coisa parecida, aí você vai falar, não, tá tudo certo, isso aí, ó, não desconfia, não acha estranho, porque o Cruzeiro sempre age dentro da lei. Infelizmente não é, a gente viu fazerem tanta coisa errada com o nosso clube aí ultimamente, que eu acho que a gente tem a obrigação de ficar pelo menos com um pezinho atrás com todo mundo. Isso não é nada pessoal contra o Sérgio, mas contra qualquer outra pessoa que estivesse no poder, eu acho que a gente tem que ficar de orelha em pé e ficar esperto. Uma pergunta agora do Felipe Vai sobre o elenco. Ele está perguntando se você considera esse, né, o Cruzeiro da atual temporada, o pior elenco da história. Nem a pau, o Cruzeiro já teve time muito pior, bicho. Assim, eu vou te dizer um que estava na Série A, Cruzeiro 2012. O Cruzeiro 2012 era um time realmente ruim, porque o time era ruim, mas era um time que conseguiu, ali com o trabalho do glorioso Celso Roth, né, conseguiu ficar ali meio de tabela, não caiu, mas aquele Cruzeiro, ele era um time muito ruim, que ele se escorava basicamente no Fábio no gol, no Montijo, camisa 10, e assim, as referências do time, né? Lateral esquerdo era o Diego Renan, que estava mal. Lateral direito do time era o Marcos, aquele que foi revelado na base, que era um rapaz bem fraco também. Na zaga tinha caras como Rafael Donato, como Matheus. O Léo já estava no Cruzeiro nessa época, mas o Léo era um zagueiro bem pior do que ele se tornou depois. Eu acho que o Léo ali 2014, até o Léo 2017 jogou muita bola, mas em 2012 ele ainda era um zagueiro que falhava bem mais. E a gente tinha caras como Amaral, aquele volante careca. Eu lembro do Amaral jogando para 10 do Cruzeiro, sabe? A gente xingando, vaiando, injuriado com o cara. Eu lembro que o Martinúcio chegou na reta final ali, e eu chamo o Martinúcio até hoje de Messi inútil, cara, porque o Martinúcio entrou no time e ele iluminou o Cruzeiro. Ele parecia ser o melhor jogador da história do futebol, porque ele simplesmente conseguia devolver a bola para o Montijo, porque o Montijo tocava e a bola nunca voltava. Ninguém conseguia fazer uma tabela. E o Martinúcio conseguiu ali uma meia dúzia de partidas boas, e o Cruzeiro ganhou alguns joguinhos ali. O Wellington Paulista estava naquele time, né? Fez tipo 15 gols de pênalti no Campeonato Mineiro, chegou no Brasileiro, acabou os gols dele. O Anselmo Ramon estava naquele time, era um Cruzeiro muito limitado tecnicamente, e eu acho que era até pior que esse. Tá? A questão é que tem jogadores no Cruzeiro esse ano, o Marcelo Moreno. O Marcelo Moreno é um bom atacante, mas ele não está jogando bem até agora. O time também não está criando muito para ele. Jogadores como, tipo assim, o Manuel e Léo são caras que têm um status aí no futebol brasileiro. Né? O Manuel voltou agora, o Léo também não está jogando um grande futebol. O Henrique já foi um jogador bom, não é mais, tá velho, a idade chega e o jogador cai de nível. Mas eu acho que esse Cruzeiro, ele é um Cruzeiro que tem jogadores de bom potencial, e tem os moleque, cara. Tem aí o próprio Arthur Kaique, que chegou agora, que não é moleque, mas ele é um jogador que tem também condição de ajudar bem. Esse Ayrton, né, que estreou contra o CRB ali, fazendo uma fumaça. São muitos jogadores promissores, tem muita gente aí que está rendendo abaixo do que pode, e é por isso que eu acho que o Cruzeiro vai melhorar, porque a gente olha para o elenco e fala assim, dá para tirar mais. E a maioria dos times da Série B que estão jogando mal, você olha para o elenco e fala, não vai ser muito diferente disso. Não tem muita condição de evoluir. E é esse que eu acho que é o grande diferencial do Cruzeiro, e é por isso que a gente não pode se afobar, sabe? Tipo, manda todo mundo embora, manda o técnico embora, ninguém presta, vamos contratar mais 20 jogadores, porque os jogadores que a gente tem condição de contratar hoje provavelmente não serão melhores do que os jogadores que já estão aí. Torcida do Cruzeiro e seus exageros. Bom, vamos aqui para mais um quadro, aqueles quadros bons, maravilhosos, que você curtiu bastante, é o primeiro quadro. Então tem mais um quadro aqui, mano. Esse é o melhor ainda, porque ele chama O que você prefere? Enfim, a primeira pergunta. O que você prefere? Namorar uma atleticana e descobrir na hora H que ela é mulher Kinder Ovo, né, que vem com surpresa, ou dar um beijo de língua no Beneci? Ah, cara.
as duas opções não são nada agradáveis. Mas é aquela coisa, né? Vamos detalhar essa pergunta aí. Sobre essa mulher que Kinder Ovo, você descobriu na hora H e vai consumar o ato ou não? Você vai ficar com ela. Desagradável, né? Porque o beijinho do Benessi é só um beijinho, né, cara? A gente mete o louco lá, aqueles esquemas que os caras fazem botar um veneno na boca, tá ligado? Algo assim. Eu me sacrifico pela Nação Azul nessa aí e dou uma bitoca no Benedito Queiroz. Boa, sem fugir, hein? Sem fugir, mandou bem. A segunda pergunta. 20 anos na Série B e sem nenhum título, mas namorando uma mulher perfeita, cruzeirense, fã de humor trash, ou namorar uma atleticana, essa sem brinquedo, né? Com o Cruzeiro ganhando tudo que for possível nos próximos 20 anos, mas você não pode comemorar ou zoar, porque senão ela vai te matar. Peron, peraí, deixa eu me apegar a um detalhe aqui, que eu tô pensando sobre isso. É um beijo no Benessi? Um beijo no Benessi. Não é um beijo grego no Benessi, não, né? Não, é um beijo normal, né? Beijo grego. Ah, bom. Não, beleza, porque eu tô aqui, nossa, será que ele falou um beijo grego? E eu fiquei muito preocupado com isso, tá ligado? Beijar o Benessi, velho, o que você for fazer depois nem se compara. Só de você beijar ele. Tem uma grande diferença entre você beijar a boca do Benessi e o cu do Benessi. Já beijei mulher muito feia. Eu namoro a atleticana tranquilo, cara. Mas tranquilo mesmo. Ô, bicho, te falar uma coisa. Durante um breve período, eu namorei a atleticana já. E eu já cheguei aí em jogo do Atlético com ela, no Mineirão, inclusive. Tem um tempo já isso, mas fui. Obviamente eu não fazia o canal na época, né? Obviamente eu estava ali com uma camiseta preta, lisa, sem nada escrito. Já fui, cara. Já fiquei lá, ó. Sai gol do Atlético, sai lá, carinha de paisagem, sossegado, bicho, sem o menor problema. Agora, eu saber que o Cruzeiro vai ganhar tudo, simplesmente por eu fazendo esse pequeno sacrifício de namorar com uma atleticana aparentemente homicida, né? Porque se eu comemorar, ela me mata. Mas eu fico tranquilamente sem comemorar, cara. Eu apenas olho os resultados e falo, pô, que coisa, hein? O Cruzeiro ganhou de novo. O Cruzeiro tá ganhando, bota na Record, quero ver novela da Record. Exatamente, não, eu me sacrifico tranquilo, cara. Ó, sossegado nessa aí, sem o menor problema. Esse sim é o verdadeiro herói da Nação Azul. Enfim, vamos agora para as perguntinhas aqui do final. Ele tá dizendo aqui que é seu fã pra KRL, né? Pra não falar a palavra lá, né, mano? Pra caralho. Emerson 6x1. Acha que a torcida pegava mais no pé do David do que do Thiago Neves por qual motivo? Ah, cara, eu acho que, assim, o principal motivo é porque o Thiago Neves, ele pelo menos fez algo bom pelo Cruzeiro, né? O Thiago Neves, o primeiro ano dele no Cruzeiro, 2017, ele foi muito bem. Ele fez lá, foram mais de 15 gols, mais de 15 assistências, ele foi muito bem naquela temporada, foi decisivo na conquista da Copa do Brasil, ele foi importante na conquista do Mineiro 2018, até 2019 também. Só que o David, ele não fez nada pelo Cruzeiro, né? O David, ele chegou como uma promessa do Vitória, ele tinha jogado bemzão no Vitória, e ele chegou no Cruzeiro machucado, né? Ele demorou, 4 meses para estrear, e estreou, machucou de novo, ficou mais 3 meses parado. Aí depois ele fez alguns jogos ali razoáveis, fez um gol contra o Corinthians, eu posso dizer que eu vi um gol do David ao vivo pelo Cruzeiro contra o Corinthians, aquele de cavadinha no Cássio, no Mineirão, no Brasileiro, com o passe do Fred. Olha que coisa errada esse jogo, né? Coisa absurda. Na Matrix. Mas, e o grande problema do David é que ele é muito burro, cara. Assim, o Thiago Neves, ele é um jogador que ele é cretino, ele tem todos os defeitos do mundo, talvez seja o ser humano que eu mais odeio neste momento, mas o David, ele tinha o problema de ser a entidade ponta burro, né? Que é o cara que não sabe finalizar, não sabe fazer com a bola, que é forte, é rápido, mas ele não sabe definir a jogada. Eu acho que o grande problema do David foi esse. Eu cansei de pedir paciência pro David. Eu lembro que teve um jogo, eu não vou me lembrar qual foi o jogo, que eu comecei a fazer graça de hoje tem gol do David Gol, cara. E aí eu chego no Mineirão e tinha uma placa, hoje tem gol do David Gol na cartolina. E eu fiquei me perguntando por um bom tempo assim, será que essa pessoa assiste o meu canal e teve essa ideia, ou será que ela realmente teve a mesma ideia que eu de zoar, né, o negócio do Gabigol, que estava fazendo gol pra caramba,
e teve essa brincadeira. Eu nunca tive essa resposta, tá? Porque era uma criança, eu fui lá abordar uma criança que o pai dela poderia achar um pouco estranho, né? Mas enfim, eu falei, mano, que coisa estranha, bicho, sabe? Hoje tem gol do David Cole. Será que duas pessoas tiveram essa ideia absurda? E, obviamente, no jogo em questão, o David não fez gol, como ele não fez, né? Ele ficou mais de 40 jogos pelo Cruzeiro sem fazer gol, até entrar na justiça contra o clube e ir embora. Mas eu acho que a grande questão é essa, cara. O Thiago Neves, ele teve bons momentos pelo Cruzeiro, depois ele jogou tudo a perder. E o David nunca fez nada de bom. Ou então a criança realmente acreditava que o David faria gol naquele jogo, né? Ah, mas aí essa criança acredita em tudo, né? É fada do dente, é coelhinho da Páscoa, é Papai Noel, porque... E eu te digo que eu falei, bicho, o David vai fazer um gol. Foi Cruzeiro e Fluminense, cara. Eu lembrei qual foi o jogo. Foi o jogo que o juiz roubou a gente, inclusive teve um gol legal do Fred que anulou. Foi Cruzeiro e Fluminense a partida numa quarta-noite no Mineirão, que tinha o cartazinho, hoje tem gol do David Gol. A hora que ele foi substituído no início do segundo tempo, eu fiquei meio triste. Eu falei, pô, minha campanha não deu em nada. Mas enfim, é aquela coisa de tentar desafiar o destino, sabe? Falar, e aí, universo? Você não vai me dar uma resposta, você não vai me dar um gol do David? Não deu. O universo falou, porra, nem eu consigo fazer esse milagre. Não, mas eu, por outro lado, eu ficaria feliz em, né, tentaria pensar que não, ele pelo menos manteve a regularidade aí, não fez um gol, né, novamente, continua normal, enfim, grande jogador que mantém a regularidade, né. Segunda pergunta aqui do canal Em Evidência, ele tá perguntando o seguinte, é uma espécie de o que você prefere, mas mais suave. O que você acha que seria melhor para o Cruzeiro? Cair para a Série B ou não cair na última rodada, mas ter o Wagner Pires de Sá como presidente até hoje? É claro que rebaixamento nunca é bom, mas eu tenho para mim muito claro que se o Cruzeiro não tivesse caído ano passado e a galera continuasse lá, o Wagner, o Perrella, né, porque depois que rolou aquela parada do Itaíra, o Perrella que virou ali o manda-chuva do futebol do Cruzeiro. E eu acho que se tivesse lá Wagner com o Perrella de diretor que ele queria lá, a gente ia cair esse ano, saca? E ia ser ainda pior, que a gente ia cair às vésperas do centenário. Eu não vejo nenhuma chance do Cruzeiro conseguir se recuperar com eles no poder, mesmo continuando na Série A. Então eu acho que é melhor a história ter acontecido como aconteceu, que pelo menos serviu pra gente, ofereceu muitas lições pra gente, né? E agora depende da gente aprender essas lições ou ignorá-las. Eu acho que a gente pode aprender muito com esse rebaixamento e a torcida do Cruzeiro pode se tornar melhor, mais consciente. O clube também pode melhorar muito em vários aspectos aí. A gente está vendo melhorar em algumas coisas, sim. A gente não pode fechar os olhos para isso. Mas eu acho que se não caísse ano passado, continuando com o Wagner, com aquela galera, ia cair esse ano, cara. Ia dar na mesma. A vergonha ia ser igual. Também acho. Eu também penso, às vezes, que o rebaixamento... Eu até fiz um vídeo falando sobre isso e foi muito criticado. Eu acho que o Cruzeiro... ele precisava cair para a Série B, para que essa galera toda fosse embora, né? Que, enfim, fossem caçados, procurados, e a torcida caísse na real. O que, enfim, também não está acontecendo muito, né? A torcida continua com o pensamento de que está tudo normal, o Cruzeiro continua aquele time top de 2013, 2014, mas eu acho que foi um mal necessário, né? Para que essa galera toda fosse embora. Concordo com você, cara. Tipo assim, é claro que o cenário ideal seria não cair e os caras irem embora, né? Tipo, cai a diretoria e tudo. Por exemplo, se faz essas mudanças que aconteceram esse ano, mesmo que o Cruzeiro tivesse exatamente esse elenco que tem agora, com o Anderson como técnico, tendo caído em Copa do Brasil e Mineiro, mas em vez de jogar a Série B, a gente estivesse jogando a Série A. Se o Cruzeiro tivesse tendo uma responsabilidade financeira com o Sérgio e tal, cara, seria excepcional, seria ótimo, seria um cenário perfeito. Mas a gente sabe que, se não caísse, eles não iam deixar o comando, saca? Iam se salvar, ainda iam falar, a gente nunca caiu, o nosso trabalho aqui, sabe? Você não lembra do Egídio falando, cara? Não, o Cruzeiro nunca caiu, não é com a gente que vai cair. Pô, baseado em que o cara falou isso, velho? A gente olhava, o time era pior a cada jogo, os caras nem aí pra nada, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que, né, olhar pra situação e falar, bicho, não tinha como dar certo mesmo. Foi muita cagada acumulada de outras gestões. Aí a gente teve um presidente que simplesmente ele pegou o cargo e botou o Itair, né? Que o Itair é o cara que já tinha o histórico de ter acabado com o clube, né? Aí ele foi lá e acabou com o outro, sabe? Assim, não acabou porque o Cruzeiro é muito grande, né? Mas faltou muito pouco pro Cruzeiro ir pro saco. Por sorte, né? E muito por causa do tamanho da torcida que a gente ainda tá de pé, cara. Mas se fosse um clube menor, certamente não existiria mais, não. Porque
que a gente viveu naquela virada de ano ali, bicho, puta que pariu, viu? A gente teve 2 pandemias esse ano, né? Teve a pandemia do Cruzeiro 19 e a do Covid-19, porque, assim, esse ano tá sendo osso pra gente, cara. Acho que a gente não merecia isso tudo, não. Espero que a vacina da pandemia que a gente está vivendo saia também, porque parece que a vacina do Cruzeiro tá saindo aos poucos. É isso, tomara. É um processo longo, né? A vacina tem período de testes e não sei o quê e tal, mas vamos torcer para que as 2 vacinas venham logo aí, porque tá chato, né, cara? Já deu de sofrimento, a gente merece um pouquinho de alegria também. E uma última pergunta aqui do Júlio Bússola, o maior corneteiro do Cruzeiro que existe. Esse cara, mano, eu nunca vi alguém criticar tanto o Cruzeiro como esse cara critica. Eu acho que você já deve ter visto ele no seu canal, né? Já o Júlio comentava antigamente no canal, só que eu tive problemas com ele e eu resolvo os problemas do canal de uma forma muito simples. A pessoa, eu não tô nem aí pra pessoa me xingar. Me xingou, beleza. Mas quando começa a arrumar confusão com vários outros inscritos, eu vou lá e dou uma chamada na pessoa. Eu falo, ô, velho, calma aí, sabe? Você tem a sua opinião, mas os outros podem pensar diferente de você. Você não fica querendo impor a sua opinião. Aí ele me respondeu de uma forma um pouco desaforada e eu bloqueei ele, porque eu sou um pouco da escola Mauro César Pereira de bloqueios. Eu não faço vídeo para quem não quer ver meu vídeo, eu não faço vídeo para quem não gosta de mim, eu faço vídeo para quem quer ver o vídeo, para quem quer a informação, que sabe concordar, discordar. Eu não estou nem aí para pensar diferente de mim, cara. Pode discordar à vontade, nós vamos trocar uma ideia e se tivesse fora da pandemia, nós ia beber uma cerveja junto. Mas se vier querendo impor a sua opinião sobre a dos outros, saca? Aí eu acho que fica paia. Mas o Júlio, ele já participou do canal. Ele tem algumas opiniões interessantes, sim. Só que ele é um cara que ele realmente não tava com um probleminha ali naquela época, pelo menos, para conviver em sociedade. Aí eu fui obrigado a bloqueá-lo. Tá vendo, Júlio? Maneira um pouco aí nas suas demonstrações de opinião, viu? Enfim, a pergunta dele aqui. Emerson, você acha que o Fábio tem a mesma importância para o Cruzeiro que tem Piazza, Tostão, Dirceu Lopes, Zé Carlos e Nijinho? Acho que tem, cara. Acho que tem sim, porque o que todos esses camaradas têm em comum é que eles se dedicaram muito ao Cruzeiro e eles foram vencedores pelo clube, né? E o Fábio tem essa situação no currículo dele. Ele foi vencedor pelo Cruzeiro, ele ganhou muita coisa, eu acho que ele ganhou até mais do que todos os citados aí, porque se a gente pega a história do Cruzeiro, né, o nosso primeiro grande título nacional foi em 66, depois teve um internacional em 76, e depois a gente só foi voltar a ter grandes conquistas na década de 90. Então, acho que o Fábio é talvez o jogador que tem mais grandes títulos aí acumulados, e acho que ele está assim, no mesmo panteão aí dos grandes ídolos históricos do Cruzeiro, ele não deve nada para ninguém. O que eu tenho sobre o Fábio são alguma questão técnica que eu discordo, e é aquilo que a gente falou, né, que a galera ela não aceita muita crítica. Eu acho que se fosse, por exemplo, um Piazza, um Tostão, qualquer outro desses, nessa geração, se eu falasse que o cara jogou mal, as pessoas iriam criticar da mesma forma, porque a pessoa ela trata o ídolo de uma forma muito diferente, né? E eu não tenho ídolos no futebol atual. Os meus ídolos acabaram ali. Eu te digo que o meu último ídolo com a camisa do Cruzeiro foi o Sorin, né? Porque o Sorin teve aquela última passagem em 2009, mas antes do Sorin teve Alex, teve Dida, Alex Alves, Marcelo Ramos. E eu sempre falo no canal, quando os caras falam assim, fulano é ídolo. Idolatria é uma coisa pessoal, cara. Por exemplo, eu gosto demais do Alex Alves, né, já falecido, mesmo ele tendo jogado no Atlético depois, porque ele marcou muito a minha infância, os gols que ele fazia, a forma agressiva de jogar, de driblar, a comemoração de capoeira, sabe? Então, o Marcelo Ramos, ele é muito mais do que o Alex Alves, mas na minha imaginação, como uma criança cruzeirense da época, o cara que eu gostava, que eu queria ser na vida era o Alex Alves, saca? Pela forma como ele jogava. É uma questão de identificação mesmo. É a mesma coisa o Dida. Para mim, o Dida, ele é o melhor goleiro da história do Cruzeiro. Eu não vi o Raul jogar, vi o Fábio, vi o Dida. Para mim, o Dida é tecnicamente um goleiro melhor que o Fábio. Agora, na história do Cruzeiro, quem fez mais pelo Cruzeiro? O Fábio ou o Dida? O Fábio. O Fábio tem uma contribuição até pela longevidade, né? E são pelo menos 4 grandes títulos. São 2 brasileiros e 2 Copas do Brasil. O Dida foi espetacular por um curto período. Aquela Copa do Brasil de 96 e aquela Libertadores de 97, eu acho que com nenhum outro goleiro do mundo o Cruzeiro teria ganho, porque o Dida foi realmente um absurdo.
Só que é isso, cara. Eu acho que são só discordâncias aí, mas eu não acho que o Fábio fique devendo para nenhum jogador na história do Cruzeiro. Apesar das nossas críticas técnicas, né, que os cruzeirenses médios odeiam, tem muita história dentro do Cruzeiro que precisa ser respeitada. Os caras adoram ele. Sim, sim, os caras amam, mais do que familiar, né? Até os próprios jogadores, cara. A gente vê nesses vídeos que o Cruzeiro divulga de pré-jogo aí, tudo. A hora que o Fábio vai falar, tipo, nenhuma mosca faz barulho, sabe? Os caras têm um respeito gigante pela figura dele, os outros jogadores. Ele é um espelho para os jovens goleiros que a gente tem também. Só que eu acho que às vezes o Fábio podia cuidar um pouquinho mais da questão do peso, cara. Porque ele realmente parece que tá acima, né? Eu sei que eu posso falar de gordo porque eu sou gordo. Então eu tenho propriedade no assunto. Mas, sem brincadeiras à parte, eu acho que quando o Fábio se cuidou, cara, que foi ali aquele 2017, né, que o Rafael Traíra virou o titular por causa da lesão do Fábio, tudo que o Rafael tava bem, o Fábio se cuidou pra caramba, bicho. Você lembra como é que ele voltou fino, bicho? Ele voltou catando demais, velho. E ele já era velho, cara. Ele já tava com seus 38, 37 anos. Então, assim, apesar de terem passado alguns anos aí, eu acho que o Fábio pode se cuidar um pouquinho mais e voltar a ser aquele grande goleiro que ele foi há 2 anos atrás, 2018. O Fábio tem, eu acho que é a única nota 10 que eu dei para um jogador na história lá do canal, que foi aquele Cruzeiro e Santos. O Fábio catou 3 pênaltis, sabe? Ele ganhou a classificação para o Cruzeiro sozinho, cara. Então, assim, é o que os caras falam, você não gosta do Fábio? Não é que eu não gosto do Fábio, é que eu não amo o Fábio, eu não amo ninguém, entendeu? Eu critico todo mundo, eu sou chato, é só isso, é só a minha chatura, cara. Mas me aceitam como eu sou, porque eu vou continuar sendo chato. Vai continuar sendo chato, mas nessa entrevista aí foi muito bacana, entrevista não, bate-papo, porque ele não gosta de entrevista. Foi muito bacana, muito interessante, enfim, falou de várias coisas aí. E aparamos arestas aí que o coronavírus criou em relação ao convite para o bate-papo. Mas, enfim, agradecer demais aí ao Emerson pela participação, muito bacana. Muito legal também fazer esse collab aí que sempre pediram para a gente fazer. Tá feito, tá pago. Não, valeu, cara. Obrigado mesmo pelo convite, foi muito legal. Tivemos até um problema internetico aqui no meio, né? Mas, enfim, tudo resolvido rapidamente aí. Foi muito legal, cara, muito legal mesmo, apesar daquela pergunta do Beneci que tá realmente batendo nos meus miolos aqui, que eu tô, nossa, será que vai sonhar com isso? Fiz a escolha certa, cara? Sabe quando você fica assim, será que eu realmente fiz a escolha certa? Será que eu teria coragem de fazer isso? E normalmente eu concluo que não, mas enfim, a outra foi sossegada, da atleticana lá, para mim é suave, isso aí é mole para nós. Mas essa do Beneci tá realmente povoando aqui meu imaginário, e inclusive eu gostaria muito de ter aquele colírio desver, né, ou no caso algo para desouvir essa pergunta, mas foi muito legal, cara, foi muito legal, e vamos ver se a gente faz mais vezes isso aí também, porque não precisa dessa cerimônia toda, né, a gente que teve ali esse mal entendido e por isso demorou tanto a gravar, mas nunca tive problema nenhum, inclusive acompanho seus vídeos sim, acompanho seu canal e, pô, a gente tem que se ajudar, cara, a gente tá aqui fazendo um trampo parecido que é sobre o Cruzeiro, mas não tem ninguém sendo concorrente, saca? A pessoa não tem que assistir, se ela assistir o seu, ela não pode ver o meu, não, é pra ver todo mundo, cara, é pra ver o seu vídeo, o meu, do Valdir, do Diogo, pra ouvir o podcast que a galera faz, é tudo, cara, todo mundo aí tá só produzindo conteúdo e acrescentando mesmo, né? Quem ganha com isso é a torcida do Cruzeiro, que tem visões diferentes e pode xingar diferentes pessoas, né, que estão em diferentes pontos do Brasil, e todas aí vão ganhar uma ofensa em algum momento, mas a gente está bem preparado para isso. Exatamente. A gente xinga de volta, mas a gente já está preparado com isso. Eu falo valeu e você diz é nóis. Valeu! É nóis!